trazer aqui a palavra do Senhor para os irmãos, para essa igreja. Deus já tem falado muito aos nossos corações, irmãos, através dos louvores, através das saudações que foram dadas aqui. E eu queria, na verdade, como é que eu posso falar? Corroborar a minha mensagem com a mensagem do Alan e do Adam, porque a mensagem que eu tenho no coração da igreja é justamente sobre a importância de nós sermos filhos de Deus e, como filhos de Deus, sermos dependentes do Pai. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8. Eu trouxe uma tradução aqui, a nova tradução da linguagem de hoje. Até pedi para o Adílio colocar, para a gente acompanhar junto. Falei que você abrir a Bíblia e agora está falando para a gente acompanhar mesmo. Amém. Romanos capítulo 8. Eu vou usar aqui como referência o versículo 14 apenas, mas você volta aí desde o primeiro depois para a gente acompanhar. Romanos capítulo 8, versículo 14. Conseguiu aí? A palavra de Deus diz assim: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? E agora eu quero fazer com você uma exposição dessa palavra a partir do versículo 1, porque aqui o apóstolo Paulo ele expõe essa palavra aos romanos de uma maneira muito enfática, dizendo a maneira como cristãos, como nós somos crentes, vivemos agora debaixo de uma nova realidade. Ou seja, se você pegar a epígrafe desse texto de Romanos, ela vai falar que agora nós temos uma nova vida debaixo da graça de Deus, segundo a presença do Espírito Santo. Porque a Bíblia nos mostra 3 fases em que Deus opera na vida do ser humano, 3 fases em que Deus opera na igreja. Na antiga aliança, Deus se fazia presente através do próprio Deus. A Bíblia diz de diversas maneiras que o Espírito de Deus se manifestava, o Espírito de Deus se manifestava. Depois, quando Jesus desceu e se fez carne e habitou entre nós, o próprio Deus se fazia presente na vida das pessoas através da vida de Jesus, que foi o Verbo encarnado. E hoje, no período da graça, no qual nós vivemos, a gente tem o privilégio de continuar tendo a presença de Jesus na nossa vida, só que através do Espírito Santo, que habita, sabe aonde? Dentro do seu coração. Então, lá em Mateus 28:20, quando Jesus ele subiu ao céu, ele deu as instruções ali aos seus discípulos e ele falou: olha, eis que estarei com vocês todos os dias, até que tudo seja cumprido, até que tudo seja consumado. E de que maneira Jesus tem estado conosco todos os dias? Através do Espírito Santo, habitando dentro do coração da igreja, habitando dentro do meu e do seu coração, se fazendo presente nos momentos ruins e nos momentos bons, nos ajudando, nos fortalecendo, guiando a nossa vida. E é justamente o tema que eu dei para a minha mensagem de hoje: uma nova vida debaixo da graça, sendo dominada pelo Espírito Santo. Quantas pessoas têm a sua vida dominada pelo espírito do Satanás? Não é? Quantas pessoas têm a sua vida dominada pelo espírito ruim, por coisas más, né? Pelos inimigos que se levantam? Mas nós temos a graça e a bondade e o privilégio de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus nos traz paz ao nosso coração. E aí no versículo 1, ele diz assim, Paulo falando aos Romanos: agora, meus irmãos, agora, igreja do Colinas, não existe nenhuma condenação. Mas que tipo de condenação? Como assim não existe nenhuma condenação? Não existe nenhuma condenação para aqueles que estão unidos com Cristo Jesus. Ou seja, é condicional. A condenação não vai existir para mim, não vai existir para você, não vai existir para aquele que é salvo, para aquele que é alcançado pela palavra de Deus, pelo Evangelho do Senhor Jesus, mas para aquele que se rende à vontade de Deus
e aquele que se dispõe a fazer única e exclusivamente a vontade do Espírito de Deus na vida dele. Então esses, a Bíblia diz que para esses não tem condenação, porque a condenação vai ser para aqueles que não têm Jesus, que não reconheceram o Senhor Jesus, ou seja, que não tem a salvação do Senhor Jesus, que não tem a salvação eterna. Então para esses que não têm, que não estão com o Senhor Jesus, para esses tem condenação. E aí a palavra de Deus diz assim, no versículo 2: pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo, Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. E aí eu fiz duas anotações importantes aqui. A primeira, o que o apóstolo Paulo estava querendo nos ensinar aqui? Que a vida sem a graça de Deus era uma vida completamente derrotada. A vida sem a graça de Deus, sem a presença de Deus, a vida sem o Espírito Santo de Deus, no crente é uma vida miserável, é uma vida de derrota, é uma vida de fracasso, porque nós não temos o principal, que é a união de Cristo conosco. Nós não temos o principal, que é a presença de Deus dentro de nós. E nós temos, irmãos, o poder nas nossas mãos de decidir quem é que vai governar a nossa vida. Nós temos esse poder. Quem é que vai ser o seu Senhor? A palavra de Deus diz que aquele que você escolher para servir é aquele que vai ser o seu Senhor. Então esse poder você tem na mão. Agora você não vai ter o poder de escolher qual é a consequência que virá sobre a sua vida da decisão que você tomar. E aí a palavra de Deus diz assim, no versículo 2 ainda, que a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida, a lei de Deus nos traz vida, ela nos renova a cada dia, ela traz renovação, ela traz renovo, ela traz força, ela traz vontade, ela traz ânimo, ela traz perseverança, ela traz esperança, porque nós servimos um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas, um Deus que quer nos ajudar, porque justamente nós somos dependentes dele. Nós somos filhos de Deus, e é assim que Deus nos vê, como filho amado dele. É assim como o pai enxerga o filho: esse é o meu filho que eu amo, esse é o meu filho que eu quero que seja bem sucedido, esse é o meu filho que eu quero que vá bem, que eu quero que ande pelos caminhos retos, que eu quero que ande pelo caminho da servidão a mim. É assim que Deus nos ama, e a maneira com que nós olhamos para Deus é justamente a maneira de filhos dependentes do nosso Pai Celestial, do nosso Pai que pode nos conduzir pelos caminhos que for da vontade dele. Mas primeiro nós temos que ter a nossa vida voltada e disposta em obedecer aquilo que o Espírito Santo tem para a nossa vida. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade do Espírito para a nossa vida? A dominação da minha vida está nas mãos de quem? Está nas mãos do Espírito Santo de Deus? Ou ela está nas mãos de fazer a vontade, aquilo que traz somente o cumprimento do desejo da carne, do desejo carnal? E aí vamos continuar. Eu fiz uma outra anotação aqui também, que o apóstolo Paulo nos mostra aqui no versículo ainda 1 e 2, que a vida espiritual, a liberdade da condenação, a vitória sobre o pecado e a comunhão com Deus, ela vem sobre a nossa vida, mas não vem de qualquer jeito. Ela vem através do Espírito Santo. E nós só temos o Espírito Santo na nossa vida porque Jesus um dia se fez carne, porque Ele habitou entre nós, porque Ele se dispôs em sofrer tudo aquilo que Ele sofreu, enfrentar tudo aquilo que Ele enfrentou. Ele resolveu entregar a sua vida na cruz do Calvário, morrer naquela cruz do Calvário, derramar o seu sangue na cruz do Calvário, foi morto, padeceu ali, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E por causa da ressurreição de Deus, por causa da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nós temos hoje a oportunidade de continuar vivendo com Ele. E esse Jesus que morreu na cruz do Calvário não é aquele Jesus morto, pregado, que a gente vê por aí, com a cara assim, com uma cara chata, com uma cara feia. Não, é um Jesus renovado, é um Jesus vivo e presente dentro do nosso coração, e que você pode sentir a presença dele hoje, neste momento onde você está. Assim como a gente já tem sentido a presença desse Deus, assim como a gente já tem sentido a presença desse Jesus. É esse Jesus que quer habitar dentro do nosso coração. É esse Jesus que olha para nós nessa noite e fala assim: esse é o meu filho amado. É sobre esta vida que eu quero habitar. É sobre esta vida que eu quero. É essa vida que eu desejo para mim.
Todo o sacrifício de Jesus, tudo aquilo que Jesus apresentou, meus irmãos, foi por amor a você. Foi por amor a você. Única e exclusivamente por amor a você. Versículo 3. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Olha o que a palavra de Deus diz, que a natureza humana era fraca. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos duas naturezas dentro de nós. Nós temos a natureza humana, mas nós temos uma natureza superior, que é a natureza espiritual. E essas duas naturezas, ela é fortalecida por aquilo que a gente alimenta elas. Se nós alimentarmos mais a nossa natureza carnal, nós vamos ser cada vez mais carnais. E sendo cada vez mais carnais, nós vamos estar cada vez mais distante de Deus. Mas existe a possibilidade de nós alimentarmos mais a nossa vida espiritual, através da oração, através do jejum, através da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus, através da manifestação do poder de Deus na nossa vida. Mas para que essa vida espiritual seja cada vez mais alimentada, parte de nós a disposição, parte de nós a busca pela presença de Deus, parte de nós buscarmos mais a Deus para querer ter mais relacionamento com Deus, para querer ter mais intimidade com Deus. E quanto mais a gente alimenta a vida espiritual, mais próximo de Deus nós vamos ficando, mais íntimos do Senhor nós vamos ficando. A gente só tem liberdade para brincar com alguém, para fazer uma piada, para ir na casa tomar um café, quando a gente tem mais liberdade, quando a gente tem proximidade, quando a gente tem relacionamento. E com Deus é a mesma coisa, irmãos. Para você experimentar as bênçãos de Deus na sua vida, para você experimentar os milagres de Deus na sua vida, para você experimentar a presença de Deus, os sinais de Deus que Ele quer derramar sobre a igreja nos dias de hoje, nós temos que ter relacionamento com Deus. E para a gente ter relacionamento com Deus, a gente precisa alimentar mais a nossa vida espiritual. É uma oportunidade que o Senhor nos dá de nos aproximarmos, é uma oportunidade que o Senhor nos dá de nos abraçarmos mais a cada dia. E Ele quer nos abraçar, Ele quer derramar mais sobre a nossa vida, Ele quer batizar o seu povo com o Espírito Santo. Assim como o pastor falou aqui sobre o avivamento, o Senhor Jesus ainda quer derramar um avivamento sobre a sua igreja. Ele quer reavivar quem está morto, seja lá o que for, meu irmão e irmã que está morto na sua vida. Deus, Ele quer mudar, Ele quer reavivar, Ele quer trazer um avivamento para a sua vida, Ele quer trazer um avivamento para a sua vida espiritual, Ele quer que você mude de vida, Ele quer um novo, Ele quer uma restauração na sua vida. E essa semana eu escutei uma coisa interessante. Quando a gente pede para Deus uma restauração, a gente precisa estar preparado. Porque para restaurar, precisa ficar feio, precisa lixar, precisa martelar, precisa jogar dentro do fogo, precisa forjar. Então, para restaurar, às vezes vai doer no começo, mas no final fica bonito. Fica lindo no final. E a vida do crente nas mãos do Senhor, Ele quer restaurar da mesma maneira. O processo às vezes é dolorido, o processo às vezes vai judiar, vai espremer, às vezes o processo vai doer na alma, irmãos, vai fazer com que a gente tente, queira até parar, queira até desistir, mas não desiste, porque no final vira uma peça linda, brilhosa, vira uma joia rara diante das mãos do Senhor. Mas para isso nós temos que aguentar o processo, nós temos que passar por ele. A palavra de Deus diz assim lá em Ezequiel 37, que o Espírito do Senhor levou Ezequiel até onde? No meio de um vale de ossos secos. Não tinha restauração nenhuma ali. Só que a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor fez ele andar ao redor. Não diz a palavra de Deus que o Espírito do Senhor fez Ezequiel dar a volta e cortar um caminho e passar pelo meio do vale de ossos secos. Não, ele teve que andar no meio do vale de ossos secos. Ele teve que ver que ali havia morte, que ali havia qualquer possibilidade, qualquer restauração. Mas a partir do momento que o Espírito do Senhor entrou em ação, aqueles ossos começaram a se mexer, a se unir, a se juntar, foram cobertos de músculo, de pele e virou um grande exército. Passaram por um processo de restauração e ficaram fortes, fortalecidos. A igreja do Senhor Jesus é assim. Ainda que exista problema, dificuldade, ainda que tenha que passar por mudança, restauração, avivamento, ela vai
você quiser tomar o controle da sua vida, se você quiser tomar a rédea da sua vida, como diz por aí, ok, pode tomar. A vida é sua. Você tem o livre-arbítrio de fazer o que você quiser, qualquer coisa. Mas infelizmente, se você fizer isso, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, ele não vai poder agir na sua vida. Ele vai até querer agir, mas ele não vai poder agir. E você decidiu tomar o controle da sua vida. Agora, a partir do momento que a sua vida é entregue nas mãos do Senhor e ela é dominada pelo Espírito Santo, e você começa a entender, a ouvir e a obedecer a voz do Espírito Santo, a sua vida começa a mudar, ela começa a ser transformada, ela começa a ser mudada, e a natureza fraca que nós vemos aqui, ela passa a se tornar uma natureza espiritual forte, fortalecida, porque a nossa vida ela não é pautada, ela não é estabelecida sobre uma areia, mas ela é estabelecida sobre a rocha, que é Jesus Cristo e a sua palavra. E o texto diz assim, continua dizendo assim: Deus condenou o pecado da natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Jesus nunca pecou. Ele esteve aqui sobre a terra, entre nós, entre a humanidade, em forma humana, para nos mostrar a nossa fragilidade, mas ele nunca pecou. E o texto termina dizendo que ele veio para acabar com o pecado. O pecado foi aniquilado naquele dia na cruz do Calvário. Então, sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que nós temos em nós a autossuficiência de decidir se a gente vai querer continuar vivendo uma vida de pecado ou se a gente vai querer continuar vivendo uma vida de santidade ao Senhor. Viver uma vida de santidade ao Senhor é viver uma vida totalmente separada daquilo que desagrada a vontade de Deus, daquilo que desagrada o Espírito de Deus. Viver uma vida de santidade não quer dizer que nós nunca mais vamos pecar na vida, porque a gente tem a natureza humana ainda dentro de nós. O pecado, ele ainda está no mundo, mas isso não quer dizer que nós vamos viver pecando, cometendo sempre os mesmos pecados, sempre os mesmos erros, porque nós temos o domínio sobre ele. Nós temos o domínio. Um dos frutos do Espírito Santo sobre a vida daqueles que aceitam o Senhor Jesus e tem o Espírito Santo dentro dele é o domínio próprio. Então, se você aqui nesta noite já aceitou o Senhor Jesus na sua vida, saiba você que o Espírito Santo de Deus habita dentro do seu coração e você tem domínio próprio para falar sim ou para falar não. O versículo 4 diz assim: Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas em nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Agora a pergunta é: nós estamos vivendo de acordo com qual Espírito? Da natureza humana ou o Espírito da natureza de Deus? Ou o Espírito de Deus? Essa é uma pergunta que só nós podemos responder. Diante de Deus, diante da nossa comunhão com o Senhor, diante do nosso relacionamento com Deus, qual é o comprometimento nosso? Qual é o seu comprometimento diante de Deus? Versículo 5. A partir do versículo 5, Paulo começa a destacar agora as duas classes de pessoas. Uma classe de pessoa que é espiritual e uma classe de pessoa que atende mais às vontades da carne do que às vontades do Espírito. E aí o versículo 5 diz assim: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por pessoas da mesma natureza. Olha a importância. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você se relaciona, cuidado com quem aproxima de você. Você pode escolher quem você quer trazer para a sua vida. Você não é obrigado a trazer qualquer pessoa para dentro da sua casa, para dentro do seu relacionamento, para dentro do seu círculo de amizade, para dentro das suas redes sociais. Você tem o poder de filtrar quem é que vai chegar perto de você, quem é que vai se aproximar de você. E a própria palavra de Deus diz assim: que as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por pessoas da mesma natureza. Ou seja, se eu ando com pessoa que ora, se eu ando com pessoa que busca Deus, se eu ando com pessoa que se santifica, se eu ando com pessoas que têm compromisso com Deus, que têm relacionamento com Deus, que buscam o batismo do Espírito Santo, que oram por um avivamento espiritual, eu vou ficando cada vez mais espiritual, eu vou ficando cada vez mais com sede de Deus, com vontade da presença de Deus.
Agora, se eu ando com pessoa que não está nem aí para as coisas de Deus. Versículo 6. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna em paz. Morte espiritual, irmãos. As pessoas não dão crédito para isso. Você já parou para pensar e para mensurar o peso que tem essa palavra, ó, eternidade? Ela é pequenininha, às vezes passa até desapercebido. Vai na eternidade, nem dei crédito para ela. Eternidade para nós que ainda estamos aqui é uma coisa que vai começar, só que não vai acabar. Não vai acabar. Vai começar o dia, mas não vai acabar. Para muitos, nós passamos aí pela pandemia, muitas pessoas enfrentam doenças, enfermidades, e para essas pessoas a eternidade começa. E aí nós vamos escolher em qual eternidade nós vamos querer viver. Na eternidade com Deus ou na eternidade sem Deus. Só que essa escolha parte da conduta que nós temos hoje diante de Deus e diante das pessoas. A conduta, a nossa conduta, o nosso relacionamento com o Senhor, o nosso relacionamento com Deus, vai dizer lá na frente, no futuro, em qual eternidade nós vamos querer viver. Porque aquilo que nós vamos escolher lá na frente é fruto daquilo que nós estamos lutando hoje. O que nós estamos oferecendo para Deus hoje? O que nós estamos oferecendo para Jesus hoje? O que nós estamos fazendo para o reino de Deus hoje? Qual é o legado que nós estamos deixando como igreja do Senhor Jesus na terra? O que nós estamos fazendo para o reino de Deus, para a justiça de Deus? O versículo 1 diz que para aqueles que estão em Cristo Jesus não há condenação, ou seja, naquele dia, irmãos, quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja, nós que somos salvos, a igreja santa, lavada, remida no sangue do Cordeiro, vai subir, não vai ter condenação, vai ter galardoação. Assim fala. Nós vamos estar lá para receber um galardão sobre aquilo que nós fizemos de bom ou de bem feito ou de mal feito para Deus aqui na terra. Então o que nós estamos fazendo para Jesus, para que quando a gente chegar lá, a gente seja merecedor, de alguma coisa, porque a gente não é merecedor de nada, tudo é pela misericórdia de Deus. Mas ainda assim, mesmo que seja pela misericórdia de Deus, Ele é bondoso, Ele é grandioso para nos galardoar naquele dia, para nos presentear naquele dia. Então as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas aqueles, irmãos, que têm a sua natureza espiritual cada vez mais alimentada e fortalecida pela palavra de Deus, pela presença de Deus, através do seu relacionamento com o Senhor, vai ter vida eterna em paz. A eternidade inteira para você disponível em paz, amor, alegria. Porque a palavra de Deus diz que lá não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter rancor, vai ter trabalho, irmãos. Acordar cedo, ir para a escola, estudar, Lucas, acabou as provas. Mas vai ter amor, vai ter paz, vai ter o brilho de Deus iluminando os seus santos nas ruas de ouro e de cristais. É ali que nós vamos morar, é ali que nós vamos viver. Mas a natureza humana precisa estar cada vez mais próximo de Deus. A natureza humana precisa ser cada vez mais espiritual. Ela tem que deixar de ser carnal e tem que ser espiritual. Embora a gente viva num corpo humano, mas é porque assim Deus nos fez. E nós temos a condenação, sim, através desse corpo aqui por causa do pecado. Porque a palavra de Deus diz que isso aqui vai voltar para a terra, vai virar pó, mas o que existe dentro de nós, a nossa alma, vai voltar para Deus. É isso que importa. É esse o elemento da nossa vida que precisa ser alimentado. Eu já falei diversas vezes na classe dos jovens, aqui também, que a gente tem sim os nossos sonhos, nossos desejos. Nós temos sim que buscar ter uma vida boa aqui enquanto a gente vive aqui, uma vida que traz abundância financeira, que traz independência financeira. A gente precisa buscar sim conquistar as coisas materiais, mas a própria palavra de Deus ela nos orienta que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É o reino de Deus e a justiça do Senhor que para Deus interessa para a sua igreja. Então a gente precisa dar crédito a isso, irmão. Palavra eternidade. Essa palavra tem muito peso na vida do crente.
Tem muito peso na vida cristã, eternidade. Versículo 8: as pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como humana, a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Não é minha essa frase, mas o ele continua. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Mas isso daí é você e Deus. Quem vai responder isso é você. No teu particular com Deus, no teu devocional com Deus, ninguém pode apontar o dedo para falar isso aí não é crente, isso aí não é isso, isso aí não é aquilo. Ninguém. A gente não sabe qual é o relacionamento das pessoas com Deus, a gente não sabe o que a pessoa está passando, o que a pessoa está enfrentando. Então, isso aqui precisa estar dentro do nosso coração, em entender qual é verdadeiramente o nosso relacionamento com o Senhor. Aí, o texto continua dizendo: quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Sabe qual que é a coisa mais importante na sua vida? Olha para essa pessoa que está do seu lado. Se quiser comigo, vou fazer com você também. Fala: você tem o Espírito de Deus na sua vida. Pega na mão do seu irmão. Irmão, você tem o Espírito de Deus dentro de você. Você tem aquilo que é mais precioso. Tem muita gente que fala assim: eu queria ter tantos milhões na minha conta, queria morar numa mansão, queria ter uma Ferrari, queria ter isso, queria ter aquilo. Vira tudo para coisa material, mas esquece do principal, a joia rara que existe dentro de nós, a presença do Espírito Santo. Tem muita gente, irmãos, que tem milhões, bilhões, trilhões, mas deita a cabeça no travesseiro, não consegue dormir. É muita preocupação, perder o dinheiro, parece que perdeu o chão, parece que a vida acabou, sabe? Não tem paz, não tem sossego, não tem tranquilidade. Nós não, não tem nada. Tem lá um prato de arroz com feijão para comer, mas quando a gente deita a cabeça no travesseiro, a gente tem paz, a gente tem tranquilidade, a gente ouve a presença, a voz do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo de Deus soar nos nossos ouvidos. Você é o meu filho amado. Olha o privilégio que você tem hoje, nesta noite, de falar para Jesus: eu quero que a minha vida, Senhor, seja dominada pelo Teu Espírito. Eu não quero mais que a minha vida seja dominada pelas coisas do mundo, pelas coisas carnais, por coisas que não alimentam a minha natureza espiritual. Eu quero ser dominado por aquilo que me aproxima de Deus, por aquilo que me faz ter relacionamento com Deus. E é isso, no versículo 11: se vocês vivem o Espírito daquele que, se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Versículo 12: portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Olha o que a versão diz, que nós temos uma obrigação. Se você quer ter uma vida com Deus, uma vida dominada pelo Espírito de Deus, então você tem a obrigação de não viver de acordo com a natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Você percebeu um detalhe aqui? A palavra de Deus diz assim: se vocês fizerem, a ação é sua. Querer ou não querer é vontade sua, é ação sua. A consequência daquilo que você está escolhendo para a sua vida, aí sim vem da parte de Deus. Se você escolher hoje ter esse relacionamento com Deus, ter essa vida espiritual sendo alimentada cada vez mais dentro do seu coração, aí sim você vai começar a ver os sinais de Deus na sua vida. Aí sim você vai começar a ver a manifestação do poder de Deus na sua vida, agindo em você. Aí sim os sinais de Deus vão começar a se manifestar na sua vida. Aí sim a sua vida vai começar a ser dominada pelo Espírito de Deus. Vai começar a acontecer coisas na sua vida, você não vai nem acreditar. Ué, mas isso aconteceu por quê? Ué, mas eu estou indo para cá por quê? Ué, eu estou escolhendo isso por quê? Porque a sua vida está sendo dominada
nosso redor tem Satanás, que a palavra de Deus diz que ele brama, brada como um leão, sei lá, ruge tentando tragar aquele que ele possa. Mas aqui também existe a presença de Deus, que luta, que peleja na frente dos seus servos, na frente dos seus santos, aqueles que entregam a sua vida para Ele. Se os nossos olhos espirituais pudessem ser abertos, a gente ia ver sim uma batalha espiritual entre anjos e demônios, Deus pelejando pela sua igreja, Deus lutando pelo seu povo, Deus protegendo o caminho, Deus protegendo a vida dos seus santos, daqueles que servem fielmente a Ele. Nós poderíamos ver isso. Deixa eu correr aqui. Versículo 14. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Foi o primeiro versículo que nós temos. E aí, irmãos, entra uma coisa muito importante aqui. Nós somos uma igreja, a igreja de Jesus Cristo na terra. A igreja de Jesus escolheu para encher no seu espírito, para derramar o seu azeite. A igreja que Deus escolheu para na noite deste domingo estar aqui reunida para cantar louvores a Ele, para adorar o nome do Senhor, para nos unirmos em oração, para nos unirmos para ouvir a palavra. Ou seja, esta foi a noite que Deus escolheu para mim e que Deus escolheu para você. Então, você hoje pode ser cheio da presença do Espírito Santo. Mas, ser cheio da presença do Espírito Santo não quer dizer que nós não vamos ter aflições na nossa vida. Ser cheio do Espírito Santo não nos inibe de enfrentarmos problemas e de enfrentarmos dificuldades. Não nos inibe. Ser cheio da presença de Deus vai fazer com que a gente tenha mais confiança de que Deus é poderoso para nos livrar de determinadas aflições, de determinados problemas que sobrevêm sobre a nossa vida. Quando o apóstolo Paulo, em Atos, no capítulo 27, foi mandado para Roma, a palavra de Deus diz assim que Paulo era prisioneiro e ele foi mandado para Roma. Deus já tinha falado para ele: você vai ter que ir a Roma, pregar lá para os romanos. Só que aí a palavra de Deus diz assim, no capítulo 27, que ele foi colocado dentro de um navio, um barco naquela época, né? E aí quando ele entrou naquele barco, ele avisou: olha, melhor a gente esperar, porque se a gente continuar, o navio vai sofrer dano, não vai ser só o navio e a carga, vai ser a vida das pessoas também. Só que aí a palavra de Deus diz assim que o centurião que cuidava do apóstolo Paulo, que estava cuidando dele, dava mais ouvidos ao piloto do navio, ao marinheiro lá, ao comandante do navio, para aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo. Aí a palavra de Deus diz assim que ao navegar, durante o processo de navegação, durante a viagem, eles foram acometidos por uma terrível tempestade. E aquilo lá pegou ele de uma tal maneira que estraçalhou o navio. Estraçalhou. E aí eles ficaram, a palavra de Deus diz que eles ficaram à deriva por muitos dias, na escuridão por muitos dias. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? O piloto e o centurião deram mais crédito para aquilo que era da natureza do momento e não deram ouvido para a voz de Deus, porque o apóstolo Paulo ele tinha sido orientado e avisado pelo Espírito de Deus. Eles não deram atenção, eles não deram crédito e foram acometidos por aquilo. Ficaram à deriva e ficaram na escuridão. Essa é a vida daqueles que não têm a presença de Deus na sua vida. Vive na escuridão e vive à deriva. É aqueles literalmente que a vida leva, para onde quer, né? E pior, vai na escuridão, sem saber para onde está indo. Só que aqui o apóstolo Paulo ele era cheio do Espírito Santo, não? Ele era cheio do Espírito Santo. E ele passou pela aflição ou não passou pela aflição? Ele passou pela aflição. Deus cuidou dele ou não cuidou? Não só dele, mas das 276 pessoas, 253 pessoas. A palavra de Deus diz que por causa de um homem, por causa da comunhão de um homem com Deus, 253 pessoas foram salvas naquele dia. Mas ele passou pela aflição.
ele passou por um problema. Então isso não quer dizer que a igreja está imune de passar por problema, dificuldade. Isso não quer dizer que a igreja está imune de passar por aflição. Ela pode sim passar por aflição, mas por causa da sua comunhão com Deus, Deus ainda pode salvar a sua casa, Deus ainda pode salvar a sua família, Deus ainda pode salvar seus amigos, Deus ainda pode salvar aqueles que te circundam, aqueles que estão próximos de você. Isso vai depender da sua comunhão com Deus. Problemas e dificuldades a gente vai enfrentar. Problemas e dificuldades vão vir sobre a nossa vida. Mas o que vai importar neste momento é a nossa comunhão com Deus. Como eu falei, aqueles que não têm a presença de Deus, muitos por aí, resolvem rápido o problema. Pega uma arma, coloca na boca, coloca na cabeça e dá um fim, dá um cabo da sua vida. Mas aí entra no período da eternidade. Né? Agora, aqueles que têm a presença de Deus, aqueles que estão cheios da presença do Espírito Santo, aqueles que são dominados pelo Espírito Santo de Deus, esses podem passar por problemas, podem passar por aflições, é igual bambu, inverno, mas a tempestade passa e ele volta a ficar de pé. A vida do crente é assim, irmãos. Não existe uma tempestade que não passe, não existe um problema que não acabe, não existe uma tribulação que não vai embora. A palavra de Deus diz aqui em Atos 27 que aquela tempestade ela passou, ela foi embora e as vidas foram salvas, e aquelas pessoas foram salvas e elas tiveram suas vidas restauradas. A presença de Deus é assim na nossa vida. A presença de Deus, a vida do cristão sendo dominada pelo Espírito Santo é exatamente assim. Não é uma vida de escuridão, não é uma vida de fracasso, não é uma vida de derrota. Jesus, a palavra de Deus diz assim que ele foi levado, conduzido pelo Espírito ao deserto. Não foi o Espírito do diabo que levou Jesus para o deserto. Se você ler aí na sua Bíblia, aí em Mateus capítulo 4, você vai ver que o Espírito que está escrito ali é com letra maiúscula. Esse Espírito é o Espírito Santo. Quando Jesus foi cheio da presença do Espírito Santo, quando a vida dele estava sendo dominada pelo Espírito Santo, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E ele entrou no deserto passando pelo processo que ele tinha que passar, de enfrentar dificuldades no deserto, de enfrentar o calor do deserto, de enfrentar o frio do deserto, de enfrentar os perigos do deserto, de enfrentar as tentações do diabo no deserto. Irmãos, o diabo ele vai tentar você quando você estiver no deserto, quando você estiver passando por dificuldade. É aí que você vai ver a tentação do diabo na sua vida. Quando você estiver passando por um problema, por uma dificuldade, aí sim ele vai se levantar com mais força ainda para tirar você da presença de Deus, dos caminhos do Senhor, para enterrar você no deserto. Mas a palavra de Deus diz assim que o Senhor Jesus ele venceu o diabo com a palavra, através da palavra, e nós temos essa palavra hoje disponível para nós, para que nós também possamos vencer as tentações do diabo, as tentações desse mundo, as investidas de Satanás, os problemas, as dificuldades. Nós podemos vencer porque nós temos a palavra de Deus disponível para nós, dentro do nosso coração, na nossa mente, na nossa boca, através da nossa vida. Temos o reflexo, a luz de Deus brilhando na nossa vida para enfrentar problemas, para enfrentar dificuldade. E a palavra do Senhor diz que Jesus saiu do deserto e começou a pregar a palavra de Deus. Sabe o que eu compreendo aqui, irmãos? Jesus entrou de um jeito no deserto, mas quando ele saiu, ele não saiu enfraquecido, ele não saiu prostrado, ele não saiu derrotado, mas ele saiu mais forte, ele saiu forjado, ele saiu, irmãos, pronto para a batalha, pronto para batalhar. Com a minha vida e com a sua vida é assim também. A gente passa pelo deserto, enfrenta o deserto, mas esse deserto ele serve para deixar a gente mais forte, mais fortalecido, mais preparado para enfrentar a vida, para enfrentar o mundo, para enfrentar as tentações do diabo, para confrontar o diabo frente a frente, irmãos. Nós temos esse poder, nós temos o poder nas nossas mãos, através da palavra de Deus e através do Espírito Santo do Senhor. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você ficasse de pé, irmão. Compreenda uma coisa: esse Espírito do Senhor que se faz presente na vida da igreja, esse Espírito do Senhor que habita dentro do nosso coração, ele não só nos ajuda aqui enquanto nós estamos aqui, ele não só nos fortalece enquanto nós estamos aqui, ele não só nos guia, nos dirige em nossas decisões,
em nossas atitudes. Ele não só faz isso quando a gente está vivendo um problema, uma dificuldade, mas a palavra de Deus diz assim, que Ele intercede por nós diante de Deus. E Ele não faz isso de qualquer maneira, não. Ele faz isso com gemidos inexprimíveis. 276 almas, corrigindo, naquele dia foram salvas. O Espírito de Deus, a presença de Deus, a palavra de Deus diz assim que Ele, o seu amigo, o meu amigo fiel, Ele intercede por Deus, Ele intercede diante de Deus por você, por causa de você, pelo seu choro, pelas suas lágrimas, pelas suas atitudes. Ele intercede por Deus, Ele pega aqui e apresenta diante de Deus, Ele leva diante de Deus com gemidos inexprimíveis. É como se o Espírito Santo pegasse a sua vida e apresentasse diante de Deus e falasse: Pai, dá atenção para essa vida, Ele precisa de ti, Ele precisa da tua vida, da tua ajuda, Ele precisa ser fortalecido por você. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa, mais uma vez eu repito: a presença do Espírito Santo dentro de você é a coisa mais importante que você pode ter. E Ele vai habitar em você, Ele vai passar a fazer parte da sua vida a partir do momento que você reconhece o Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Quando você entrega a sua vida para Jesus, automaticamente o Espírito de Deus Ele passa a habitar dentro do seu coração. Automaticamente você vai sentir a paz de Deus dentro de você. Você não vai deixar de ser tentado, como muitos dizem por aí. Você não vai ter uma vida totalmente de bênção, de vitória, disso e daquilo, como dizem por aí. Às vezes você vai ter mais tribulação ainda. Mas entenda uma coisa: a presença do Espírito Santo dentro de você vai te ajudar a enfrentar todo e qualquer problema, toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer tentação que vier sobre a sua vida. Então eu queria perguntar para você, para alguém nessa noite que ouviu a palavra de Deus, que sentiu no coração entregar verdadeiramente a sua vida para Jesus. Tem alguém nessa noite que gostaria de fazer isso? De falar: Senhor, eu quero entregar minha vida nas tuas mãos. Eu quero que o Senhor domine a minha vida a partir de hoje. Eu quero ter a minha vida dominada pelo Senhor. Tem alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Você não tem. O John está entregando a vida dele essa noite. Louvado seja Deus. E o Espírito Santo de Deus, a partir de hoje, a partir dessa noite, vai começar a conduzir a vida do João. E a igreja vai estender as mãos para cá essa noite. Tem mais alguém que gostaria de entregar a vida para Jesus nessa noite? Mais alguém que gostaria de ter a sua vida conduzida, dominada pela presença do Espírito Santo? Irmão, hoje é uma noite de louvor, de adoração. Hoje é uma noite de culto a Deus. Hoje é uma noite em que nós estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada única e exclusivamente ao nome do Senhor, irmão. A semente plantada dentro do coração do homem não é a semente pregada pela palavra do homem, mas é a semente pregada pela palavra de Deus. Porque é o Espírito Santo que convence, Ele que convence o pecador do seu pecado. E reconhecer publicamente que Jesus passa a ser o Salvador da sua vida é um ato, irmãos, em que o céu se alegra, em que o céu entra em festa, em que o céu e a igreja de Jesus agora, nós somos um corpo só, nós temos uma única união em favor da vida do John. Esse é o momento mais importante do culto, irmãos. Esse é o momento mais alegre que nós podemos estar aqui. É quando uma alma arrependida se entrega na presença de Deus para Jesus, para que o Espírito do Senhor possa dominar a vida dela. Então estenda as suas mãos para cá, vamos orar pela vida do John. Aleluia. Pai querido, Pai amado, no nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós temos aqui agora, Senhor, a vida do John, Pai. Meu Deus, essa vida, Senhor, que se rende hoje
A vida dele não está sendo entregue para nenhum homem, Senhor. A vida dele está sendo entregue para o Senhor, Pai. Então nós te pedimos essa noite, Espírito Santo. Começa, Senhor, a limpar o coração deste homem, Senhor. Começa a lavar ele dos pés da cabeça, Senhor. Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo mal, que toda sujeira, Pai, todo pecado removido agora na vida do teu filho, Pai. Senhor, Espírito Santo, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor coloque os teus anjos ao redor dele agora, Senhor. Que a partir de hoje, Pai, a vida dele seja dominada pelo Espírito do Senhor. Tira toda a vontade, Senhor, que alimenta os prazeres da terra da vida do teu filho, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, tira, Pai, aquilo que impede o teu filho de ter comunhão com o Senhor. Oh, meu Deus, cerca ele com os teus anjos, Pai. Enche ele da presença do teu Espírito, Senhor. Se for da minha vontade, batiza o teu filho hoje com o Espírito Santo, Pai. Nós cremos, Pai, no batismo do Espírito Santo. Nós cremos, Pai, aleluia, na presença do Senhor, Pai. Nós cremos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor pode renovar ele hoje, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos a vida do João nas tuas mãos, Senhor. E estamos aqui agradecidos por essa vida, Pai. Nós reconhecemos, meu Deus, reconhecemos publicamente que o Senhor, Pai, Espírito Santo de Deus, se faz presente aqui. E o Senhor agora